estudante! Seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa aula inaugural de 2022. Neste ano, vamos continuar com muita literatura para você. E vamos começar essa aula inaugural bem divertida, conversando muito sobre literatura. Nessa aula, a gente tem convidados muito especiais que vão nos ajudar a entender um pouquinho mais sobre o processo criativo de literatura. O processo de escrita, o processo de ilustração, a junção dessas linguagens e como explorar as palavras. E é por isso que eu te convido a abrir as asas da imaginação agora e brincar com as palavras. Nós podemos brincar com elas sim. Nós estamos aprendendo a escrever algumas palavras, ver como é a organização delas e podemos brincar com os sons, com as rimas, com o ritmo, com os significados das palavras também. E vamos começar conversando então, como eu falei. Nós vamos fazer uma conversa aqui com verso. Você sabe o que é um verso? Você já pensou num poema, né? Logo de cara eu sabia. Poema, então, é aquele tipo de texto que aparece lá em versos. E tem um poema aqui conversando comigo, vocês estão vendo? Tá aqui falando, a gente tá batendo um papo e a gente quer conversar. Então agora eu tô conversando com os versos desse poema. E neste livro, o Milton Caram e a Kátia Horn conversam com versos também. Este livro é o Conversas com Versos 2. Eles já fizeram o 1 também. E aqui tem um convite mais especial ainda para você. Olha o que diz ali no livro. Quando você entrar nesse livro para ver... entrar no livro? É mais ou menos isso. Verá que as palavras são bem mais do que aquilo que parecem dizer. Repare, respire, releia. Enquanto a palavra ilustra, a ilustração palavreia. São páginas curiosas, provocativas, poéticas, enigmáticas e engraçadas que te esperam aqui. Entre, você vai se divertir. Então agora você vai poder entrar. Mas espera aí, eu te falei que tinham convidados especiais, então eu vou chamar para conversar especialmente com você, o autor e a ilustradora. Que especial, não é? Agora a gente vai conversar um pouquinho com o Milton Caram. Milton, vem aqui falar com a gente um pouquinho. Olá, bom dia. Eu sou o Milton Caram e queria inicialmente agradecer à professora Alessandra pelo convite de estar aqui com vocês nessa aula inaugural e podendo falar sobre o processo criativo deste meu livro, junto com a minha amiga Kátia Horn, Conversas com Versos 2. Falar sobre processo criativo é mergulhar na história pessoal de cada um. Então eu lembro lá atrás da minha avó, falando assim para mim uns versinhos. Joguei um limão na água, de redondo foi ao fundo. Os peixes de lá gritavam, viva Dom Pedro II. Um verso simples, uma estrofe simples, mas para mim aquela rima do mundo com o segundo, eu diria que foi essencial para que eu me aproximasse mais das palavras, me aproximasse mais dos dicionários, buscasse sonoridades diferentes e sempre atento a rimas. As rimas estão muito presentes no meu processo criativo, principalmente quando eu comecei a compor também músicas para os meus sobrinhos que nasciam. Então eu buscava trazer a parte da escrita, né, da canção, trazendo rimas para que eles também se assimilassem aquele conteúdo com mais facilidade. Então a minha família sempre musical me levou para esse processo criativo de escrita e de composição. Ao longo dos anos, eu fui colecionando frases que eu achavam lúdicas, diferentes, que brincavam
com as palavras entre si, com duplo sentido, nesse caderninho muito antigo que eu mesmo batizei de Ideias 1000. E esse caderno completo, assim, já tem o segundo volume dele, já tem o terceiro volume dele nessa cadernetinha que anda comigo no carro, quando eu preciso anotar algum lampejo de frase ou de palavra que me veio naquele momento. Todo esse repertório, né, armazenado ao longo do tempo, ele recebeu também um convite muito especial do meu amigo Nélio Spré, que falou: vamos publicar aquelas frases lúdicas que você tem. Eu acho que ele é um material muito bacana, muito importante até para o trabalho em sala de aula. E aí foi convidada a minha amiga Kátia Horn, que fez a composição entre o texto com a criatividade dela das ilustrações, compondo quase que parece que uma coisa nasceu junto com a outra ali, né? Vocês vão perceber, tendo contato com o livro, que a imagem e o texto parece que nasceram juntos, mas eles nasceram separados. Tamanha a habilidade e o talento da Kátia em perceber essa possibilidade de ilustrar aquilo que estava sendo dito, potencializou mais ainda o significado de cada uma das frases. Então, o meu processo criativo se resume a isso, mas ele não para, porque eu também não paro de anotar as frases. Então, gostaria de deixar uma mensagem para vocês nesse início de ano letivo, que vocês sempre tragam em mãos um caderninho, uma caneta e um lápis, que vocês mergulhem nessa riqueza de sonoridade das nossas palavras, da língua portuguesa, dos seus significados, que articulem, que brinquem, como uma brincadeira muito simples assim, de pegar a palavra tolo e transformá-la em bolo, mudando o T pelo B, e transformando o bolo em bola, tirando o O e pondo o A, e transformando bola em cola, e assim por diante. E é com isso que a gente consegue adentrar no prazer de conhecer o nosso idioma, porque, como vocês estão vendo no Mapa Mundi aqui atrás de mim, isso é uma viagem, é um mundo de possibilidades. Muito obrigado, um bom início de ano para todos vocês. Como é bom começar este ano pensando nas possibilidades que a gente tem com as palavras. Um uso inteligente também das palavras, além de criativo e divertido. Mas essas brincadeiras, esses jogos que a gente pode fazer com as palavras são muito bacanas para a gente também exercitar o nosso potencial criativo. E isso de ir anotando as ideias é extremamente importante. Valeu muito essa dica do Milton. Para a gente é essencial. E olha que interessante, gente, até para as anotações das ideias, ele é criativo, né? Porque ele criou o caderninho dele lá, ele disse que deu o nome de Ideias 1000, do Milton. Bacana. Então, inspirado nisso, eu também achei bom preparar para este ano também um bloquinho aqui, um caderninho para mim. E o meu caderninho recebeu o nome de Ideias Aleatórias. São as ideias que vão vindo na cabeça, mesmo que não façam muito sentido, que não tenham uma ordem necessariamente. Eu vou anotando aqui. São as ideias aleatórias. E que tal se você preparar o seu caderninho aí também, para ir anotando as suas ideias dessas brincadeiras, como as que o Milton sugeriu. Antes de a gente ir para a leitura do nosso livro, eu queria também que você parasse para pensar comigo numa brincadeira de composição de palavra, que foi o Milton mesmo quem me ensinou em outra oportunidade. Eu vou mostrar para você, quero que você pense comigo agora. Então, vamos começar com essa brincadeira que o Milton me ensinou e agora eu vou ensinar para você. Olha lá, tudo começa com um ato importante. A gente tem aqui, a gente está fazendo o nosso caderninho, você também vai preparar o teu de ideias. E eu tenho a palavra ação. Coloquei aqui a palavra ação. Tá.
Ok, começou com uma ação. Vamos aumentar um pouquinho essa palavra? Como é que a gente pode aumentar? Eu vou colocar uma letrinha aqui antes de ação. Então, vamos acrescentar. E eu peguei aqui, eu tenho uma letra R. Olha, vamos lá colocar. Então, agora eu tenho a palavra ração. Olha que legal. De ação virou ração. Posso fazer uma brincadeira com essas duas palavras já. Então, a palavra ação está dentro da palavra ração. Bacana pensar. Mas não para por aí. Eu posso colocar uma outra letra aqui na frente e ter mais uma palavra. Eu tenho a letra O. E eu vou colocar na frente de ração. Agora, eu mudei tudo, porque aqui também vai mudar a sonoridade. Eu tenho a palavra oração. Olha que bacana! Dentro da palavra oração, eu tenho a palavra ração e também tenho a palavra ação. Chega? Não, dá para a gente colocar mais uma letrinha e deixar tudo ainda mais bonito. Eu posso colocar a letra C ali na frente. E com isso, obter a palavra coração. Não é demais poder pensar nessa composição da palavra e pensar quantas outras palavras tem dentro dessa. Dentro do coração cabe tudo isso e muito mais. Bacana, né? Bem, mas vamos, partindo dessa brincadeira, vamos entrar então neste livro para ler e conhecer o que mais a gente tem aqui de brincadeiras com as palavras e que a gente pode pensar a partir delas. Então vamos lá. Com vocês, Conversas com Versos 2, de Milton Caram e Kátia Horn, da editora Parabolé. Este livro tem lá na biblioteca da sua escola. Você pode pedir para dar uma olhadinha lá. Veja bem. A criança escrevia trocando as vogantes pelas consoais. Trocar as vogantes pelas consoais? Que outra troca tem aqui? Você consegue perceber? Vamos ver. Este é um dos meus preferidos. Faça com pressa, mas bem devagar. Você consegue perceber que aqui nós temos que bichinhos? Esses bichinhos são rápidos ou são lentos? São lentos. Então, por isso diz ali bem devagar. E o que isso tem a ver com a palavra com pressa? A palavra com pressa traz em si duas ideias. De com pressa, de fazer aquele tipo de pressão, que a gente pode dizer que é para fazer, para ajudar quando a gente está com alguma dor, né? Colocar um medicamento ali, pomada e tal. Mas algo que pode ser feito muito rápido, com pressa, que são duas palavras separadas. E olha que bacana a gente poder brincar com esse sentido. É bom estar sempre muito atento para prestar atenção em todos os detalhes, né? Copiador para copiadora. Você me deixou uma boa impressão. Por que a gente pode brincar com a palavra impressão na copiadora? O que a copiadora faz? E deixar uma boa impressão é uma expressão que indica algo também, né? Vamos pensar sempre em todos os sentidos que ali temos. Olha, eu gosto muito. Aqui, a ilustradora, Kátia Horn, vai explicar para vocês depois, com muita calma, como foi o processo que ela fez para criar este daqui. Olha, é piloto de avião há 40 anos. Um emprego que caiu do céu. Olha a relação que ela faz. Uma expressão cair do céu, né, algo que é um presente que a gente pode receber. E neste caso, se é um piloto de avião, o emprego caiu do céu, traz um outro sentido ainda, né? Então, depois a Kátia conta pra gente certinho como foi. Gosto também deste daqui. Operários da fábrica de macarrão fazem protesto em massa. Você já viu esse tipo de situação?
aqui dos cachorrinhos com um espaguete no meio? Ah, lembrou um filme, não lembrou? Bom, ela se inspirou sim nessa representação. E aí, aqui, massa, a gente tem em massa é algo feito com muitas pessoas, certo? Mas também pode ser em massa na massa de macarrão. E foi assim que ela representou o protesto feito penduradinho na massa. Muito bacana, né? Então, vamos ver outros exemplos. São muito bons, quase todos aqui. Eu gostaria de trabalhar todos com vocês. Mas vamos ver mais alguns, pelo menos. Aqui. 3 padres ganharam na Mega Sena. Sabe o que deu? O que deu? 1/3 para cada um. Agora, eu vou pedir para você acessar aí os seus conhecimentos também de matemática. 1/3 é uma parte de 3. Se o prêmio for dividido em 3, vai dar 1/3 para cada um. Mas como estão falando de padres, falar de terço também pode ser essa representação, né, das continhas que ajudam ali para alguns tipos de reza. Então, 1/3 para cada um. Eles ganharam 1/3 ou eles ganharam 1/3 do prêmio de valor em dinheiro? Tem que pensar nas duas relações. E agora, vamos ver mais um. Este daqui também traz uma leitura que a gente pode fazer. Temos aqui uma vaquinha. Vacas apreciam a literatura. Gente, não é literatura simplesmente. É literatura. Por quê? Porque vaca dá leite? Então a literatura dela é com leite, né? Literatura. Mas ainda temos outros elementos. Olha quanto é importante a gente observar tudo que tem na imagem também. Então a gente tem aqui, ó, histórias da Via Láctea. O caminho do leite, né? Na Via Láctea, a vaca, literatura. O tipo de literatura que ela lê. Muito bom. Como é gostoso brincar e como é gostoso descobrir, né? O que a gente vai vendo na leitura, como a gente consegue aprender. Tem mais 2 imagens aqui que a Kátia vai explicar pra gente e você vai poder ver, além de ver aqui como tá no livro, como ficou assim o produto final, vai ver o processo de elaboração dela para a composição dessas imagens. Então a gente tem aqui do King Kong, que não jogava ping-pong, né? Olha o King Kong enorme com uma raquetezinha de ping-pong. E a gente tem aqui o Gnu, fica pelado sem a letra G. Gnu é esse bicho aqui, mas você consegue fazer essa relação? Você já viu essa imagem aqui de um outro jeito, né? Não era um Gnu, mas é bem parecida. Ah, você deve ter visto, né? Mas a Kátia vai explicar tudo pra gente. Então, eu vou chamar, antes de mais nada, a Kátia Horn para fazer parte dessa nossa aula inaugural e contar um pouquinho mais pra gente sobre o trabalho dela. Então, Kátia. Olá, pessoal. Eu sou a Kátia Horn. Eu quero primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui hoje conversando com vocês e esse convite que foi feito pela professora Alessandra para a gente falar sobre uma coisa que eu gosto muito, que é arte. Sim, eu sou artista visual, artista plástica, mas trabalho com várias coisas, também sou atriz, também escrevo, faço cenário, faço figurino, ilustração para livro, que é esse o mote de hoje, né? Que é sobre o que eu venho falar. E eu trabalho com arte porque eu nasci com essa vontade de trabalhar com arte. Desde muito pequenininha eu vivia desenhando, recortando, rabiscando, colando, montando coisas, né? Era uma coisa que veio comigo desde bem pequenininha e eu sempre tive muito apoio dos meus pais.
Eu sou a mais velha de uma família de 8 irmãos e então a minha mãe me deixava encarregada de cuidar das crianças. E para brincar com elas, eu fazia coisas, né? A gente recortava o papel, montava coisinhas de papel, desenhava, brincava de escolinha. E nesse exercício eu fui desenvolvendo a minha expressão artística. Depois eu fiz um curso de educação artística, então eu tenho formação para dar aula de artes, né? Que eu faço assim, eu tenho alguns alunos, eu não trabalho em uma escola especificamente, mas eu estou sempre dando oficinas, eu tenho alunos particulares que eu ensino as minhas técnicas e a minha maneira de expressão. Mas hoje a gente veio falar sobre o Conversas com Versos, que é esse livro, o Conversas com Versos 2. A gente já fez há muitos anos o Conversas com Versos 1, e esse é o Conversa com Versos 2, que está nas bibliotecas da Rede Municipal de Educação. Então eu vou falar sobre esse trabalho que eu fiz junto com o Milton Caram. Milton é o cara que escreveu esses textos que são muito divertidos, que são frases curtinhas, mas sempre com jogos de palavras que às vezes querem dizer uma coisa e parece que quer dizer uma coisa, mas quer dizer outra coisa, né? É bem divertido. E eu tive a oportunidade de ilustrar tanto o 1 quanto o 2, né? Para cada frase eu fiz uma ilustração. Por exemplo, aqui, na dúvida, o elevador... Gente, eu tô sem óculos. Na dúvida, o elevador olhou para a escada e disse: decida. Decida, aqui quer dizer decida de decidir ou decida de descer, né? Então são essas brincadeiras que o Milton faz. Eu tenho aqui a ilustração, como ela foi feita. Olha, então ela é toda feita de papel colorido, lápis de cor, eu usei bastante lápis de cor aqui, e aí são desenhos e colagens, né? Eu deixo um pouquinho as coisas mais altas para poder dar uma sombra na hora da fotografia, porque isso depois é fotografado e vira a ilustração que vai ser impressa nos livros e que vocês vão poder ver aí nos livros que estão aí na biblioteca. Então essa é aquela ilustração que eu mostrei dentro do livro. Aqui tem uma outra. Ele era piloto de avião, um emprego que caiu do céu. É mais ou menos isso a frase, mas então eu desenhei, eu fiz esse piloto e coloquei ele dentro de um aviãozinho de jornal, né? Porque daí também tem esse exercício assim de buscar uma forma que não seja óbvia de fazer essa ilustração. Então eu vou trabalhando, reverberando cada frase do jeito que ela vem, né, que o Milton escreveu, e aí a partir disso depois eu construo a ilustração. Eu vou mostrar mais uma aqui para vocês. Essa eu gosto muito. Essa também está no livro, sem a letra G. O GNU fica pelado? O GNU fica pelado sem a letra G. Essa é a frase. Como é que você vai fazer um GNU pelado? Porque GNU não usa roupa. Então eu busquei uma referência lá na arte renascentista, né? O Nascimento de Vênus, de Botticelli, que é uma obra bem antiga que está na história da arte. Que é uma mulher que representa Vênus, a deusa, né, que é pintada nua, nascendo numa concha, assim. Então eu coloquei um GNU no lugar de Vênus. Que tal? King Kong não joga ping-pong. Então eu fiz esse King Kong segurando uma pequena raquete, uma mini raquetezinha de ping-pong, porque então ele é muito grande e não consegue jogar
ping-pong. Aí eu coloquei como fundo um mapa antigo, bem bonito, né? Porque daí também tem isso, assim, eu quero que fique bonito, então eu vou buscando imagens ou referências para deixar isso bacana. E aqui eu usei pele, essas peles artificiais que a gente usa para fazer bichinho, bonequinho, né? Então eu usei essa pele e papel pintado, desenhado sobre esse mapa antigo. E por último vou mostrar para vocês essa ilustração. Opa, olha aqui, ó, eu acho que foi providencial. Ela é colada sobre um papel amassado, né? Eu amassei o papel de fundo porque isso dá um efeito bacana também, né? Na hora da fotografia. E depois eu vou colando as imagens. Por exemplo, essa perna aqui, ó, que dá pra ver, já que ela caiu, ela tem uns pedacinhos de EVA por trás que deixa um pouquinho mais alto, né? Então, quando a luz bate, ela vai dar um pouco de sombra. Então, eu uso sempre esses EVAs, né, para compor. Agora, eu não estou lembrando como é essa frase. Ah, eu acho que é: o gigante só lia livros de autoajuda. Porque autoajuda a gente escreve com U, autoajuda. E o Milton aqui escreveu alto, com L, autoajuda. Porque o gigante é muito alto, né? Tanto que na ilustração só coube as pernas dele, eu não consegui colocar o gigante inteiro. E aqui só parece que ele segura um livro escrito Como Sobreviver no Everest, que é um lugar mais alto do planeta também. Então eu vou jogando essas imagenzinhas e essas referências a partir do texto do Milton. Então a gente tem uma segunda leitura, uma terceira leitura a partir da ilustração também. Tá bom, gente? Então, por hoje eu acho que é isso. Eu espero que vocês possam trabalhar bastante com esse material, né? É um livro que eu amei fazer, então tem muito amor nesse trabalho, porque eu sei que o Milton também coloca amor em tudo que ele faz, e isso acho que vai ser uma experiência muito gostosa e muito divertida para vocês. Um grande abraço! Que bacana conversar com a Kátia e com o Milton aqui e com todos os versos que compõem este livro. Bem bacana também é a gente saber que literatura é tudo isso e muito mais. Além de brincar com as palavras, a gente tem que pensar em todos os sentidos que podem ter e quanto nos fazem imaginar. Veja o quão longe a Kátia Horn teve que ir para fazer algumas das ilustrações. Ela buscou outras referências e fez um diálogo importantíssimo com o Milton, assim como ele falou pra gente lá no comecinho da aula, dizendo que não dá nem para perceber o que nasceu primeiro, né? Se foram os versos ou se foram as ilustrações. Então a gente sabe que tem realmente tudo a ver uma coisa com a outra. E você, que agora está mergulhando neste mundo da literatura, tem que ter um olhar bastante atento para tudo isso e para poder se divertir também. Próxima aula, vamos saber um pouquinho mais deste lindo trabalho do Milton, da Kátia e das nossas brincadeiras com as palavras. Então, não perca a próxima aula de literatura e vem brincar comigo. Então, até lá! Gente, se preparem, porque hoje o conteúdo vai ser especial. Com vocês, jeito de demonstrar carinho na pandemia.